Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo nessa noite. Eu nunca quero parar de fazer isso, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém. É bom você trazer a palavra, é bom você ser instrumento de Deus, mas é uma responsabilidade muito grande quando a gente se vê diante de um público desse nível aqui, viu? Vocês são bênção de Deus, vocês são escolhidos de Deus para a obra do Senhor, amém? Vocês fazem parte da obra de Deus, vocês não são meros espectadores, não. Vocês são, na verdade, prepulsores da palavra de Deus, né? O Senhor nos orienta e traz, e vocês espalham essa palavra, não façam só receber e absorver, não. Que vocês filtrem, peguem o de melhor e passem para as outras pessoas. Esse é o objetivo maior da palavra ser pregada dessa forma. Amém? Glória a Deus. Amados, se a gente perguntasse hoje assim, o que é que tem te movido, o que é que tem te impulsionado a servir a Deus, né? Eu sei que se a gente parasse dessa oportunidade ia aparecer muitas respostas, né? Muitas opções. Eu estou atrás de uma bênção na minha vida financeira. Eu estou atrás de uma cura. Eu estou atrás de uma realização pessoal, né? De uma realização coletiva pela minha comunidade ou por uma bênção mundial, né? Eu creio que alguns irmãos têm esse desejo no coração e a gente até entenderia, porque nós somos humanos e nós somos as criancinhas, amém. Nós somos humanos e somos muito levados por motivos assim imediatos, né? Momentâneos. Mas a gente nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar com muitos que aqui estão e vai nos dar uma estratégia diferente. Estratégia essa que não é uma estratégia que não seja do nosso conhecimento, mas é que vai ser algo assim direcionado, pontual, para que nós venhamos de repente, a agir de uma forma diferente a partir dessa noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo pela oportunidade de estar aqui em Teu nome, Pai, que não seja a minha vontade em hipótese alguma, Senhor, mas me usa para que a Tua vontade, Senhor, seja, Senhor, propagada na vida do Teu povo, Senhor, não só naqueles que aqui estão presentes, Pai, mas naqueles que estão vendo essa mensagem pela primeira vez, aqueles que estão em casa, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra venha a ser viva e eficaz, Pai, se renovando a cada dia na vida do Teu povo, e como eu costumo dizer, Deus, eu não mais nada te peço, mas já te agradeço, não somente hoje, Deus, mas para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 9 até o 12. Amém? Pode abrir com calma, eu gosto que você participe, que você leia, que você entenda. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 até o 12. Se ajudar alguém, o livro de 2 Samuel é depois do livro de 1 Samuel. Né? Pode ser que ajude alguém aí em alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo já achou aí? Se não tiver achado, eu espero. Eu quero que você participe. Se tiver alguém perto de você que porventura não tem uma Bíblia, se você puder ajudar ele, compartilhe a tua Bíblia com ele, que esse momento é muito importante. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é por amor à presença de Deus. Por amor à presença de Deus. O fato de nós servirmos a Deus, de caminharmos com Ele, não pode ter outro intuito a não ser amor pela sua presença. Se você tem amor pela presença de Deus, você vai entender isso aqui bem bacana, amém? Então vamos lá, 2 Samuel 9, do versículo 12, do 9 até o 12, diz assim, amados, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Guarda esse nome aí no teu coração. Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu,
durante 3 meses, marca esse tempo também aí, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Marca essa passagem também aí, e toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto solto aqui que nós lemos agora é parte de uma história riquíssima. História essa que compartilha desde o fazer da arca até o desenvolver da arca, até que a arca perdeu-se a visibilidade com o povo de Deus. A arca essa que foi construída para guardar os utensílios do Senhor, foi confiada a algumas pessoas durante a sua caminhada, dentre elas Eli. Eli que tinha 2 filhos, Finé e um outro filho que eu não lembro agora, mas que infelizmente não honraram aquela arca a qual tinha sido confiada a eles, né? E, infelizmente não deram a honra necessária, não cuidaram, não zelaram, e aí, num momento, a arca foi tirada do povo de Deus, ela foi levada pelos filisteus, já que essa arca também tinha não só como finalidade de guardar os utensílios ao qual eram usados no ritual de adoração ao Senhor, mas ela também, todas as vezes que o povo de Deus entrava numa guerra, essa arca era levada, né? E essa arca simbolizava a vitória do Senhor, a vitória do exército de Deus. E aí, uma certa vez, já com os filhos de Eli não honrando a arca, ela foi levada numa guerra com os filisteus e essa arca foi tomada. Os seus filhos foram mortos na batalha e Eli, quando soube, ficou tão triste que caiu para trás, caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Samuel, esse Samuel aqui que ilustra aqui esse livro, era uma criança, mas já servia na casa de Deus. Daí Samuel assume o sacerdócio, toma conta e toca para frente a obra de Deus. Essa arca, ela não passa muito tempo lá com os filisteus. Por quê, irmão Marcos? Porque em vez de bênção, ela trouxe maldição para o povo filisteu. Se eu não estou enganado, ela passou 7 meses lá. Mas o ídolo dele, que era um dragão, né? Uma imagem assim bem grotesca, mas era o Deus dele, chegou a desabar de cara no chão. Eles consertaram, de novo a estátua caiu e agora caiu com a cabeça arrancada. Eles ainda teimaram ainda, e o que aconteceu? Uma peste de rato e de tumores tomou conta da população, que falam que mais de 50 mil pessoas morreram naquele momento. Eu estou falando isso para vocês entenderem o poder que a arca tinha para o povo de Deus. E aí o que é que eles fizeram? E essa arca, ela não tinha só um valor espiritual, não. Essa arca era toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Os utensílios também eram de ouro. Tinha 2 varas assim para levar, 4 pessoas levar, né? 2 argolas, 2 de cada lado, 4 pessoas. E essa arca foi literalmente devolvida para o povo de Deus novamente, porque eles entenderam a bobagem que eles tinham feito, que era de profanar a arca, porque a arca que simbolizava naquela época, e nos dias de hoje também, a Shekinah de Deus, era a própria presença de Deus. E aí o que acontece? Acontece que eles devolvem a arca, avisam que vão devolver, colocam, não fazem da maneira certa, colocam em cima de um carro de boi e mandam de novo para o povo de Israel. Um carro de boi leva, eles avisam, está chegando, nós estamos devolvendo aí. E essa arca, irmãos, pousou na sua volta na casa de um cidadão chamado Abinadab. Abinadab foi quem ficou como guardião da arca, o seu filho foi levantado, né, Eleazar, eu acredito que seja esse o nome, foi levantado para tomar conta da arca. Amém? E aí, amados, passaram-se algum tempo, que eu vou falar depois que tempo foi esse, e aí o rei Davi, agora já rei, faz a cidade de Davi e é orientado pelos mais antigos que a arca deveria ser trazida para a cidade de Davi, né? Então, Davi concorda, monta toda uma estratégia que tinha em torno de 30 mil pessoas, entre soldados, capitães, pessoas importantes que foram buscar a arca. E aí o que acontece, irmão Marcos? Chegaram lá, quando chegaram lá, novamente a arca já estava na posição de sair. Tinha sido feita uma carroça nova, tinha sido botado
uma junta de bois, botaram a arca e a arca foi levada. Acontece um fato nesse decorrer que um dos filhos de Abinadab está lá protegendo, né, levando do lado a arca lá, vai como um guardião, um protetor. E aí os bois tombam, tropeçam. E o que acontece? A arca dá toda intenção que ela vai cair, que ela vai ao chão. E um filho de Abinadab, querendo proteger, faz o quê? Toca na arca. Essa arca, irmãos, era intocável, a não ser pelos sacerdotes, pelos guardiões, homens verdadeiramente levantados por Deus para cuidarem dela. E naquele momento a palavra diz que ele foi o quê? Foi fulminado. Ele morreu naquela hora, não sobrou muita coisa não. O que acontece? Davi, um servo de Deus, tinha todo o interesse de levar aquela arca para a cidade de Davi, mas ele percebe, eu estou fazendo, mas estou fazendo o quê? Errado. Eu estou na presença de Deus, mas estou na presença de Deus de que forma? De qualquer jeito. Por quê, irmãos? A arca tinha que ser levado 4 pessoas, uma em cada lado, e a cada certo tempo a arca tinha que parar e tinha que ser feito um sacrifício, né, justificando aquela arca. Assim era o processo. Davi faz o quê? Davi diz, eu quero a arca na cidade de Davi, mas não quero de qualquer jeito. Não quero que leve para lá para ser problema para mim. E aí, depois que esse cidadão faleceu, Davi leva a arca para o centro da nossa história, para o centro do que nós vamos aprender hoje. Ele leva a arca para a casa de um cidadão chamado Obed-Edom. Vocês podem acreditar ou podem até conjecturar aí que o Obed-Edom, para receber a arca, deveria ser quem? Quem é que ele seria na comunidade dele? Deveria ser alguém muito importante, né? Para receber a arca do Senhor na casa dele. Mas eu queria desmistificar uma coisa. Aqui há pouco tempo atrás foi cantado um louvor que diz que Deus usa quem? Usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, e não importa se é homem ou se é mulher. Por que, irmão Marcos, você está falando isso? Porque Obed-Edom, meus amados, era, sabe o quê? Era um escravo, era um servo. Ele não era a pessoa mais importante daquela região, não. Mas a arca foi pousar na casa de Obed-Edom. Talvez uma das pessoas mais simples daquela comunidade, mas foi na casa dele que Deus escolheu para que a arca ficasse. O que é que muitas de nós fazemos quando é nos dado uma responsabilidade na casa de Deus? Sabe o que é feito, irmão? Eu queria só que você, se você viesse se remoa só no seu lugar aí. Sabe o que nós fazemos? Eu vou pensar, eu vou ver se dá certo, eu vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, eu vou ver se encaixa no meu tempo. Ixi, irmão, pelo amor de Deus, não fica também incentivando demais, não. Eu vou dar uma olhada na minha programação, na minha agenda, para ver se eu tenho tempo para isso. É desse jeito, mas sabe o que é que o Obed fez? Abriu os braços, louvou a Deus e disse, glória a Deus que o Senhor me escolheu. Escolheu o melhor lugar da casa dele, limpou, ornamentou, ajeitou, cuidou como se fosse assim, algo assim, qualquer coisa, a última oportunidade da vida dele. E assim fez Obed-Edom com a arca de Deus. Por que, irmão Marcos, ele fez isso? Porque ele entendia que nada era mais importante do que a presença de Deus na vida de um ser humano. E acontece, amados, que Obed-Edom não tomou esse posicionamento sozinho, não. Ele levou a família dele, os filhos dele, a esposa, a adorar, a cuidar, a honrar a arca na casa dele. E por incrível que pareça, vocês viram aqui na palavra, essa arca, qual nós estamos falando aqui, só passou 3 meses. Pode ser que tenha passado 90 dias e pode ser que tenha passado 93 dias. Não fala o mês. Mas se passaram na casa de Obed-Edom 3 meses. Foi o tempo que a arca passou. E aí, irmão Marco, o que aconteceu durante 3 meses? Vocês vão ver agora. Amém? Diz assim, ó.
Olha só o que foi que aconteceu. No versículo 12. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Abençoou Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? A prosperidade na casa de Obed-edom foi tão grande, tão violenta, tão assim, grandiosa, que chegou lá aos ouvidos de Davi. Davi, o que está acontecendo na vida de Obed-edom é algo que nunca houve antes. Tudo que o homem toca é abençoado. Os seus filhos estão na presença de Deus, a sua família, os seus genros. Davi, a bênção de Deus está com Obed-edom. Aí Davi entende, chegou a hora. Realmente, o processo tinha que ser dessa forma. Amados, Obed-edom se colocou numa situação, numa posição, que nós vamos aprender agora também com ele. O que acontece? Obed-edom, naquele momento ao qual Davi chega na sua casa, ele poderia se dizer, mesmo que só sendo há 3 meses, ele poderia dizer que ele era um homem realizado. Porque a palavra de Deus diz que tudo que pertencia a Obed-edom prosperou. Quando diz tudo, é tudo. Se ele tinha cabra, prosperou. Se ele tinha camelo, prosperou. Se ele tinha fazenda, prosperou. A sua família deve ter aumentado nesse período, mas só 3 meses, né? Pelo menos grávida a irmã estava. Tudo que pode acontecer durante esse período, aconteceu, irmãos. Deus abençoou a vida de Obed-edom. E como eu disse para vocês, ele tomou um princípio que nós temos que levar para a nossa vida. Ele honrou a presença de Deus. Ele, dali para frente, ele passou a se comportar diferente. Ele passou a viver diferente. Ele passou a ter mais compromisso com a obra de Deus. Ele passou a ter mais atenção. Ele passou a amar mais, pode-se dizer assim, a obra de Deus e a arca a qual se encontrava na sua casa. E aí, amados, o que a gente tem certeza é que durante esses 3 meses, Obed multiplicou, prosperou, como nunca tinha acontecido antes. E a palavra diz que ele poderia se dizer que ele seria um homem realizado naquele momento. E aí chega Davi para conduzir a arca para a sua cidade. E Obed-edom estava lá pronto, né? Tranquilo, em paz. Orientou Davi, Davi já vinha preparado, a arca não seria mais levada num carro de boi, seria levada agora por 4 sacerdotes, a cada quantidade de passos era parada, era entregue, né, um ritual de agradecimento, de honra, aquilo até chegar na cidade de Davi. Só, irmãos, que tem um fato que vai nos ajudar a entender e a crescer como cristãos nesse momento. Obed-edom, durante 3 meses, Deus prosperou, Deus abençoou, a conta do Obed estava lá no azul, estava tudo em ordem, as contas em dia, tudo abençoado, tudo em paz, com saúde. Obed-edom agora é um homem realizado. Mas só que Davi chega e diz o quê? Eu vim buscar a arca, eu vim levar a arca. Obed-edom entrega, só que Obed-edom faz um pedido a Davi. Faz um pedido, né? Ele poderia dizer assim: Senhor, muito obrigado, eu queria te agradecer aí pelo Senhor ter me escolhido, por ter deixado a arca aqui. Eu não tenho nem como te agradecer, mas muito obrigado. Ele poderia ter agido dessa forma, mas ele não agiu dessa forma. Ele disse ao rei Davi o seguinte: Senhor, eu sei que o meu povo é um povo subjugado ao teu. Nós somos escravos, nós somos servos do povo de Israel. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Abra uma exceção e deixa eu ir com a arca, para me ir protegendo ela, para me ir adorando a presença de Deus, para me encaminhar com ela. Irmãos, Obed vai nos dar uma lição muito grande nessa noite. Muitos de nós buscamos a Deus por motivos pessoais, por motivos familiares, e muitas vezes, quando o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos concede essa graça, o que acontece? Primeira coisa que faz é esquecer de quem entregou a bênção a você. E a segunda coisa que faz é se afastar da bênção.
Tem um clichê nas igrejas que diz que as pessoas estão buscando todos os dias as bênçãos de Deus. Estão buscando bênção, mas estão esquecendo de buscar, de se aproximar, de honrar o dono da bênção. As pessoas estão querendo comprar, as pessoas estão querendo adquirir o produto pronto, mas não estão querendo ir na fonte. Então, meus amados, Obed-Edom, um homem realizado, pronto, tudo em ordem, pediu para ser servo na caminhada. Eu acredito que ele não foi só, é uma conjectura minha. Ali ele levou os filhos dele para servir de exemplo, e levou, pediu, e o rei Davi permitiu. E lá ele se juntou à multidão, era diferente dos outros, porque era outro povo, mas foi com o Davi. E acreditava-se, irmão, que quando ele chegasse lá na cidade, o que é que ele ia fazer? Ia fazer o ritual dele, as orações dele, agradecer e bater em retirada, voltar para a cidade, né? Já tinha tudo, já estava fazendo uso da bênção, já estava sendo abençoado, pronto, já fiz a minha parte. Tem gente que é assim, acha que vir domingo para a igreja já está fazendo grande coisa. Ei, irmão, nós temos que honrar a Deus todos os dias da nossa vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você se consagra de uma forma mais intensa para servir a Deus no domingo, amém. Glória a Deus, mas todos os dias nós temos que ser a arca do Senhor. Aonde nós estivermos, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Nós somos a arca de Deus nos tempos atuais. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Obed vai com aquele grupo de pessoas lá e leva a arca para a cidade de Davi. O que é que acontece lá, irmão Marcos? Chegando lá, Obed é tocado novamente pelo Senhor e ele pede outra oportunidade a Davi. Ele diz que quer fazer parte do grupo que vai tomar conta da arca. Aí Davi diz, olha, aí já é mais delicado. Aí não é qualquer grupo, é um grupo seleto, é um povo escolhido, isso aí quem vai separar é o sacerdote e tal. E o que acontece, irmãos? Ele é aceito, né? O homem a arca já esteve na casa dele durante 3 meses. Todos viam a presença de Deus na vida dele. Deus o abençoou. Ele cuidou bem, não cometeu nenhuma falha, nenhuma gafe. Então ele tinha que ter um cargo assim, né? Pelo menos assim, médio, né? Lá no templo, lá para cuidar, né? Negativo. A oferta que foi feita a Obed para ele ficar na presença de Deus, sabe onde é que foi? Foi lá na portaria. Ele era o primeiro que as pessoas viam e era o último que as pessoas viam quando saía. Ele ficava o mais distante da arca que podia se estar. Era assim que funcionava. E Obed exerceu a função de porteiro da melhor forma possível. Ele honrou a função que foi dada a ele na casa de Deus. Não importa, meu irmão, aonde você está encaixado na obra de Deus. O que importa é como você desenvolve essa função. Pouco importa se você está em cima do altar ou se você está pastorando o carro lá fora. O que importa é o amor o qual você coloca para desenvolver essa função. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Obed-Edom se colocou de forma mais amorosa possível, de forma mais respeitosa na casa do Senhor. E vocês agora vão entender por que esses 3 meses fez tanta diferença na vida de Obed-Edom. E por que essa notícia chegou tão rápido lá na cidade de Davi? Porque, amados, antes de acontecer o acidente lá com o transportador, e antes da arca ir parar na casa de Obed-Edom, ela passou 20 anos. Pasmem os senhores. Passou 20 anos na casa de Abinadab. Foi o que foi escolhido antes. Passou 20 anos a arca lá. E sabe o que é que aconteceu lá? Nada. Irmão, como assim? Passou 3 meses na casa de um, aconteceu tudo. Passou 20 anos na casa de outro, não aconteceu nada. É isso que vocês estão ouvindo aí. Não aconteceu nada. Sabe por quê, irmãos? Ele tratou a presença de Deus de qualquer jeito. Ele não honrou, ele não cuidou, ele não ornamentou. E a igreja de Abinadab existia,
Só que ela buscava os seus próprios interesses, interesses políticos, interesses ao qual só agradavam a eles mesmos. E a arca era mais um ritual religioso, guardada lá naquele canto. É tanto que quando Davi voltou para pegar a arca, já estava tudo pronto. Carro de boi pronto, tudo pronto. Por quê? Ele deixou entender que a arca para ele era o quê? Um peso. Que a arca para ele era uma responsabilidade que desnecessária. Ele estaria tirando um peso das costas dele. Aonde é que o senhor quer chegar com isso, irmão Marcos? Onde eu quero chegar é o seguinte: muitos irmãos nossos, acontece que tem muitos anos de caminhada na presença de Deus, tem muito tempo de igreja, e às vezes nos cobra, e às vezes se cobra, por que não tem acontecido nada nas suas vidas? Porque a vida está uma mesmice, por que não tem acontecido nada de extraordinário ou diferenciado nas suas vidas? Eu quero dizer para você o seguinte, que estar na presença de Deus não vai fazer toda a diferença na sua vida, não. O que vai fazer a diferença é você estar com qualidade na presença de Deus. É você dedicar o melhor seu para a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, tempo de igreja não quer dizer nada em ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Não se sinta oprimido, ou não se sinta assim meio acanhado, se você começou a servir a Deus há uma semana atrás, porque como eu disse para você, Deus usa o que Ele quer, no tempo que Ele quer, e o que aconteceu foi que durante 20 anos, a presença de Deus não foi levada em consideração na casa de Abinadab. No contrário, já na casa de Obed-edom, ele sabia que aquilo era uma oportunidade única. Uma vez eu fui questionado por um irmão aqui, porque eu me expliquei para ele, e não sei se ele entendeu, mas eu continuo me expressando. Muitas vezes nós temos que nos colocar na presença de Deus como se fosse a última vez da nossa vida. Como se você soubesse, você está tendo a última oportunidade de se colocar diante de Deus. Aí você se derrama, você busca, você clama, porque, meus amados, a oportunidade na presença de Deus é única. Muitas são as pessoas que queriam estar na presença de Deus e travam lutas tremendas e não fazem a opção certa de servir a Deus. E nós, para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui por amor, de livre e bom grado. Então nós temos que agradecer a Deus, temos que nos colocar na presença de Deus como se fosse a última vez. E foi dessa forma que Obed-edom se colocou. E a casa dele, e não foi abençoado só Obed-edom não, foi abençoado toda a sua casa. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, é que nem que Deus tenha que mover céus e terras, se necessário for, se ele tiver que matar alguém para a tua vida ser abençoada, ele vai fazer isso, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Você não pode achar que você é mais um na multidão, não. Pelo contrário, Deus te escolheu, assim como escolheu Obed-edom, Deus te escolheu. Irmão Marco, mas hoje em dia, a arca não está mais entre nós. Engano seu, engano seu. A arca está aqui, nesse momento, porque a arca de Deus nos dias de hoje é a tua vida. A arca de Deus é o teu corpo, porque tu é templo do Espírito Santo. Você é a presença de Deus aonde quer que você se encontre. Então você não pode permitir que nada venha a ofuscar isso. Pelo contrário, você tem que se permitir que aonde você chegar, você faça a diferença. Chegou num trabalho novo, as pessoas têm que perceber que você é diferente, não pela tua indumentária, não pela tua aparência, mas verdadeiramente pelo que Deus tem produzido na sua vida. E quando é que isso vai acontecer, irmão Marcos? Isso vai acontecer quando você permitir. Isso vai acontecer quando você tomar a decisão certa, que é de servir a Deus e permitir que Deus verdadeiramente tome o controle das nossas vidas. Porque enquanto nós ficarmos fazendo a nossa vontade, Deus vai ficar só olhando. Vamos estar na presença de Deus fazendo a nossa vontade. Mas, na verdade, nós temos que permitir, nós temos que implorar para que a vontade de Deus se faça na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, fica em paz. Não permite que nada venha te abalar nesse momento, porque Deus tem um plano para a tua vida. Ah, irmão Marco, eu estou perdido, eu estou assim. Ei, irmão,
acalma o teu coração. Você pode resolver? Posso. Então vai lá e resolve. Se você não pode, entrega nas mãos de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Não importa como é que está. Eu estou muito esperançoso, como é que vai ficar. Então, meus amados, Deus tem um plano para a tua vida. E diferentemente do que muitos têm falado por aí, nós temos que agir com Deus com propósito. Nós temos que ter um propósito com Deus. E propósito não é algo que é no estalar de dedos. Propósito é algo a longo prazo. A nossa caminhada com Deus tem que ser com propósito. Deus, eu tenho um propósito de te servir até o último dia da minha vida. Deus, eu tenho um propósito, Senhor, da minha família te servir até o último dia das suas vidas. Nós temos que ter um propósito. Nós temos que pensar com Deus a longo prazo, amados. Deus não pode ser tratado como o gênio da lâmpada, não. Que você dá uma esfregada nela, o gênio sai, você faz 3 pedidos e o que você quer está realizado. Não, quem tem que se cumprir é a vontade de Deus na tua vida. Porque se a nossa vontade se cumprir, seria um desastre. Vocês veem o que é que está acontecendo aí quando o homem resolve fazer a sua própria vontade. É guerra, é confusão, é destruição, é dor. Por quê? Porque ali está sendo feita a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então, meus amados, você tem que ter um propósito com Deus a longo prazo. Ah, irmão Marco, eu não tenho filho ainda não. Já começa a apresentar os teus filhos na presença de Deus, mesmo sem ele ter. Mesmo sem ter ainda, é pela fé. Pai, eu te agradeço porque a minha família vai te servir por toda a sua vida, Pai. E a minha eternidade, Senhor, e a minha descendência vai estar na tua presença. É assim que nós temos que nos comportar. Irmão Marco, não está desse jeito, mas vai ficar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ainda não se vê. Amém? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu sei que eu não vou estar entrando demais, não. Eu tenho uma amada aqui, que é a irmã Dalva, e ela é habilitada hoje. Ela tem um transporte dela, só que tem um detalhe. Quando ela falou que ia tirar a carteira, o que foi que disseram? Você não vai poder tirar a carteira, você não tem condição. Você não. Qualquer pessoa, menos você não tem capacidade. E eu vou dizer para vocês, ela escutou o que disseram? Sim ou não? Não, ela não acreditou não. Ela tomou, ela agiu, foi pela fé. E ela foi contra tudo e contra todos. Mas foi em nome de quem? Em nome do Senhor. E hoje está aí, a irmã dava para ela. Ah, irmão Marco, mas uma carteira é uma carteira. É uma carteira para você, mas não para a irmã Dalva. Porque é algo muito especial, é algo que ela sabe o preço que ela pagou para ter uma carteira de motorista. Amém? Eu não sei qual é a batalha que você está travando. Amém? Pode aplaudir o Senhor, que aí foi obra de Deus mesmo, a gente sabe. Olha, eu não sei qual é a batalha que você está travando. Eu não sei quem é os inimigos que estão perto de você tentando te desanimar, tentando fazer, pai, volta lá para a tua terra, mas volta lá para o teu lugar, o que é que tu está fazendo aqui? Tu não vai conseguir nada aqui não, tu está em terra estranha. E eu quero dizer para você, Deus tem um plano para a tua vida, tu não está aqui em vão não, Deus te escolheu, Deus vai te honrar. A palavra de Deus diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo, em nome de Jesus. Fica firme, acredita no Senhor, independente das circunstâncias, você vai prosperar na presença de Deus. E a prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do mundo. Eu assisti a um filme aí que o cara dizia assim, estava aqui a linha, ele dizia: fiquei rico, fiquei pobre. Fiquei rico, fiquei pobre. Mas era de imediato, era assim, uma hora ele estava rico, uma hora ele estava pobre. Ei, com Deus não acontece isso não. Ou você é abençoado, ou então você é amaldiçoado. Com Deus não tem isso não. E se Deus escolheu para ser abençoado, você é abençoado em nome de Jesus e acabou. Não tem circunstância não. Não tem circunstância não. A bênção de Deus está na tua vida. Agora você tem que fazer o quê, irmão Marco? Você tem que tomar posse. Na hora que a oportunidade de Deus chegar na tua vida, você tem que consultar a Deus e abraçar. Abraçar, toma posse, tem confiança. Não, irmão Marco, esse negócio aí é muito grande para mim, é muito grande para você, mas é pequenininho para o nosso Deus. É pequeno, Deus está no controle. Deus pode fazer muito mais. Irmão Marco, mas você acha, irmão Marco, eu sou funcionário, irmão Marco. Ei, irmão,
pede a orientação de Deus. Se for de Deus, tu vai colocar a tua empresa. Se for de Deus, tu vai estar à frente daquela equipe. Se for de Deus, o Senhor vai te honrar e o cargo de liderança, ao qual está sendo colocado à disposição na tua empresa, vai ser entregue nas tuas mãos, de uma forma ou de outra, porque essa arca não era para ir para a casa de Obed-Edom. Essa arca era para passar direto para a cidade de Davi. E aí o que acontece? Um boi tomba, fica de joelho, a arca vai cair, o homem pega nela, é fulminado. Davi entende, leva a arca para a casa de quem? De Obed-Edom. Deus, quando quer abençoar, Deus, quando vai abençoar, não importa as circunstâncias, Deus faz o que tem que ser feito. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos ficar firmes na presença de Deus. Deus quer nos abençoar. Agora, para isso, nós temos que, se não todo, mas na sua grande maioria, temos que mudar de postura. Qual é a postura que eu tenho que ter daqui para frente, irmão Marco? A postura que eu tenho que ter daqui para frente é amar a Deus antes de todas as coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Amém. Ele não diz algumas, ele não diz uma parte, não. Ele diz todas as coisas vos serão acrescentados. Creia, levanta a tua mão, recebe, abre teu coração. Se você não tem ainda, mas se comporta como se já tivesse. É assim que nós temos que estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí aqui eu já até comentei, diz assim, irmãos, faça a vontade de Deus e as bênçãos de Deus vão até você. Para de ficar correndo atrás das bênçãos de Deus. Por que isso, irmão Marco? Porque é isso que eu acabei de falar. Se você faz a vontade de Deus, se você vive Deus na tua vida, as bênçãos de Deus vão te alcançar. Você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. A gente às vezes vive lutando, todo dia é uma guerra, todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta. Ei, irmão, a guerra não é nossa, não. A guerra é de Deus, é o Senhor que está na frente. Temos que colocar toda a necessidade diante de Deus, nas mãos de Deus, e o Senhor vai guerrear por nós. Para isso, o Senhor tem que entender que nós dependemos dEle, que nós não somos autossuficientes, que o Senhor é quem está no controle. Então, amados, não permita que as oportunidades de Deus passem diante de você despercebido. Pelo contrário, tenha um coração sensível, tenha um coração aberto para viver a presença de Deus. Talvez você mesmo, você seja o maior evangelista ainda não em atividade nessa comunidade. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe as oportunidades que você tem de falar de Jesus. Você sabe as pessoas que Deus tem colocado na tua vida para ouvir a palavra através de você. E você tem agido como agiu Abinadab. Tem estado na presença de Deus, mas só de enfeite. O famoso crente pinguim de geladeira, que está só para enfeitar a casa do cidadão lá. Você tem que sair da tua zona de conforto. Você tem que fazer a diferença na casa de Deus. Você não foi chamado para enfeitar a casa de Deus, não. Você foi chamado para fazer a diferença na casa de Deus. E nos dias de hoje, então, nem se fala. Se eu mandasse você fazer uma lista aí de 5 pessoas que precisam ouvir mais de Deus hoje, nessa noite que você conhece, talvez você enchesse 5 páginas, em vez de 5 pessoas. Porque, irmão, esse problema que veio, não veio com outro objetivo, a não ser de nós percebermos o poder e a necessidade que as pessoas têm de Deus nos dias de hoje. Isso de uma forma em geral, irmão. As pessoas estão mais sensíveis, as pessoas passaram a sentir falta desse convívio. O que o irmão Edilson disse aqui é verdadeiro demais. Eu então, vocês me conhecem, eu fico me remoendo por dentro ali, de dar aquele abraço quebra-osso ali, que eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de ser abraçado. E quanto tempo nós passamos sem ter um contato físico? O irmão Edson aqui, o filósofo Edson, popularmente conhecido como Irmão Zé, soltou uma pérola aqui terça-feira que eu anotei na minha agenda. Pare de se comportar como neto de Deus. Como é, irmão? Pare de se comportar como neto de Deus, irmão. Ei, Deus está lá e todos nós somos o quê? Filhos de Deus.
Tem gente que está direto procurando a sua liderança, procurando os irmãos. Irmão, interceda por mim aí, ore por mim. Ei, irmão, você não é neto de Deus, não. Você é filho de Deus. Você pode ir direto a Deus. A palavra diz que o véu do tempo foi rasgado e depois do sacrifício, todos nós temos acesso a Deus. Amém? Então, o que nós queremos é levar o nosso povo a amadurecer espiritualmente. Ninguém aqui mais é neto de Deus, não. Nós somos filho de Deus. Está anotado lá na minha agenda lá. Nós somos filho de Deus. É filho de Deus. Quando alguém chamar para você, chegar para você e pedir uma oração, você diz, olha, você também pode orar a Deus. Você também pode se dirigir diretamente a Deus. Porque a palavra de Deus diz que hoje é você e Deus. Pastor é importante nessa comunidade, não tenha nem dúvida. É o anjo dessa comunidade. É alguém que sustenta essa comunidade em oração. É alguém que organiza. Mas você é tão importante quanto ele. Porque na presença de Deus não tem menor nem maior. O que tem é o nível de intimidade com Deus. Aí eu volto àquilo que aconteceu. De repente você pode ter uma experiência com Deus, como teve... Cadê? Eita Deus. Como teve Obed-Edom. 3 meses. Precisou só de 3 meses. 3 meses para a presença de Deus se materializar na vida dele. Na vida lá do Abinadab, né? 20 anos fez diferença nenhuma. Eu não quero nessa noite que você se manifeste, não. Mas eu quero levar você a refletir. Em que igreja você está? Você está na igreja de Abinadab ou você está na igreja de Obed-Edom? É você e Deus. É aqui dentro. Você quer continuar ornamentando, você quer continuar enfeitando a casa de Deus? Ou você quer ser parte efetiva na casa de Deus? Você quer que as pessoas vejam Deus na tua vida? Você quer verdadeiramente ser instrumento de Deus no dia a dia? Ou você quer estar na dependência dos outros irmãos? Ei, irmão, esse ano, nessa comunidade, é um ano de vitória, é um ano de crescimento. Deus nos dá 3 oportunidades de crescer na presença dEle. Amém? Qual é a primeira, irmão Marco? A primeira oportunidade é em estatura. É bem verdade que essa oportunidade é muito democrática, né? Alguns crescem um pouco mais e outros crescem um pouco menos. Mas a oportunidade de crescermos em estatura existe. Segunda oportunidade, irmão Marco, de crescermos na presença de Deus, em conhecimento, irmãos, em busca da palavra, em se alimentar da palavra. Todos nós temos acesso. É bem verdade que alguns têm mais interesse e outros menos. Alguns vão pela leitura, outros vão pelo ouvir. Mas a segunda oportunidade de crescermos na presença de Deus é através do conhecimento. E o terceiro, irmão, essa eu não posso intervir na tua vida. Eu posso te orientar a fazer o curso aí de casados para sempre, pai para toda a vida. O que mais, pastor, que vai ter aí? Casamento e família. Eu posso te orientar, posso te incentivar, dizer que é bom, fez a diferença na minha vida. Conheço vários casais que mudaram o seu relacionamento, o seu casamento depois desse curso. Eu posso fazer isso. Posso. Mas a terceira forma de crescimento na presença de Deus só depende única e exclusivamente de você, que é crescer na graça. É na busca, é na intimidade, é no relacionamento com Deus. Eu não posso me relacionar com tabela, eu não posso me relacionar com Deus sendo você. É você que tem que se relacionar com Deus. O que Obed fez foi isso. Eu não sei se ele tinha a dimensão que aquele momento só ia durar 3 meses, mas ele adorou a Deus, ele se comportou na presença de Deus como se fosse a última oportunidade da vida dele. E é assim que eu quero te motivar nessa noite. Meu irmão, não é com soberba, não é com objetivo de apontar nem nada. Eu quero te convidar. Sai da tua zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Foi tão bom quando alguém pagou o preço pela nossa vida. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de alguém que investiu na minha vida. Eu sei que você também é.
Eu sei que você também é fruto. Você não está aqui de graça, não. Né? Dentre as minhas frases prontas, eu digo: ninguém que está aqui é filho de chocadeira. Todo mundo aqui é filho de Deus. Né? Filho de chocadeira não tem pai, não tem mãe, é uma máquina. Né? Mas você é filho de Deus. Alguém pagou o preço pela tua vida. Né? Imagine se o irmão Azarias tivesse que pagar o investimento que a irmã Vera fez pela vida dele. Podia inventar cofre de banca aí para receber, viu? Porque ela investiu muito e não se cansou, e não recuou, e não retrocedeu, até ver a sua bênção materializada. Ela teve o quê, irmã Vera? A irmã Vera teve um propósito com Deus. Quando se tem propósito com Deus, caminha-se um pouco mais. Independente de acontecer, avança-se. Se tiver que, porventura, dar uma paradinha, para. Não pense que eu vou lhe incentivar a retroceder, não. O máximo que eu vou lhe incentivar é dar uma parada, para rever os planos e voltar a avançar. Na presença de Deus não se retrocede nunca. Só se avança, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Porque na presença de Deus, até quando se perde, se ganha. Ah, irmão, as coisas estão difíceis. É porque Deus tem algo melhor para você. Ah, irmão, o comércio está parado. Fica firme, persevera, porque quando a bonança vier, vai cobrir todo o tempo que passou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho que louvar a Deus. Pode parecer que as coisas estão difíceis, pode parecer que as lutas têm aumentado, mas eu quero dizer para você o seguinte: nós temos que ter sensibilidade, não para olhar para as dificuldades, não para olhar pelo que nós não temos ainda, mas pelo contrário, para valorizar o que nós já temos. Tem gente perdendo muito tempo se colocando diante de Deus pelo que ainda não tem. Ah, se eu tivesse. Ah, quando isso chegar. Homem, vai usufruir do que você já tem. Homem. Vai usufruir do que Deus já te confiou. Vai viver pelo que você já tem. Ah, rapaz, eu estou pensando aqui mesmo que o negócio vai ficar bom mesmo, é quando eu fizer o meu... qual é o último nível aí de negócio de faculdade? Mestrado, doutorado, né? Aí deve ter uns nomes aí bem para frente, né? Mas aí o cara está todo empolgado, porque diz que quando ele fizer esse último estágio da faculdade dele, ele vai poder fazer o concurso fulano de tal, que vai deixar a vida dele uma bênção. Ei, irmão, a tua vida é bênção, é hoje, é agora. O melhor dia de você viver na presença de Deus é hoje. Não espere dias melhores para viver bem hoje, porque hoje é o dia. Só tem 2 dias ruins na vida do cristão. Somente 2 dias são muito ruins na vida do cristão. Infelizmente, a gente não pode fugir disso. Um dia ruim na vida do cristão é ontem, porque já passou, e você não pode voltar lá ainda. E outro dia ruim é amanhã, porque não chegou ainda. O melhor dia na vida do cristão é hoje, é agora. Você tem que viver o melhor de Deus na tua vida, é agora, é hoje. Viva como se fosse o último dia da tua vida. Esteja na presença de Deus como se fosse o último dia. Faça lá na tua empresa a diferença como se fosse o último dia. Eu me deparei agora, há poucos dias atrás, com um rapaz que está de aviso na empresa dele. Só que eu não sabia. E aí eu cheguei lá no final do expediente, procurei ele, peguei na mão dele e disse: parabéns, viu? Parabéns pelo resultado. Nós conseguimos um resultado muito bom. A venda do produto ao qual você representa, superou as expectativas. Aí ele olhou para mim e disse assim: você imagine quando eu estou com as baterias carregadas. Eu disse: pô, então vamos carregar, homem. Ele disse: não, mas eu estou de aviso, eu estou saindo. Aí eu fiquei pensando: imagine quando esse cara está com a carteira assinada. O cara de aviso, mas se comportando como se fosse o último dia. Estava lá, dando gás, dando o melhor, fazendo a diferença. Irmão Marco, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é assim que nós temos que nos comportar. A luta está se levantando, a tempestade está se levantando, e nós estamos lá. Eu sei que Jesus está comigo, eu sei que o Senhor é comigo, eu não quero nem saber como é que está, eu quero saber como é que vai ficar, e se comporta da forma mais vitoriosa possível. Irmão Marco, não tem vitória ainda. Você falou bem, não tem vitória ainda, mas vai ter em nome de Jesus. Se Obed-Edom só fosse se comportar
bacana, depois que ele visse o resultado, a notícia não tinha chegado lá na cidade de Davi. Ele não tinha tido a visibilidade que ele teve lá na cidade de Davi. Por quê, irmão Marco? Porque mesmo quando não era, Obed-Edom já se comportava como se fosse. Amém? Glória a Deus.